Depois do Natsu ter seu primeiro ritual com uma garota que ele acabou de conhecer, várias coisas acontecem. Ao chegar em casa ele vai tomar banho, mas acaba encontrando Rui na banheira, mas ela diz que não liga já que ele já viu o bagulho dela mesmo, e agradece por ajudar ela a fazer amigos. Rui pede para ele entrar um pouco, mas sem imaginar coisas pervertidas, mas ela apenas quer conversar sobre a noite passada, perguntando por que ele tentou beijar Hina, se é porque ela tinha brigado com o namorado. Vendo que ele não sabe de nada, pede para ele esquecer e sai. No dia seguinte seus pais vão ao cartório registrar o casamento e passar a noite fora, deixando os três sozinhos. Hoje tem meu nobre. Hina fala que vai preparar o melhor jantar hoje. Enquanto Natsu pensa na comida dela, ele vai para a escola, e só consegue pensar se ela cozinha bem. Chegando em casa encontra um banquete, dizendo que a comida parece de um restaurante. Ele pergunta como ela fez tudo isso, mas fala que foi Rui que cozinhou, ela apenas cortou os legumes. Ele lava os pratos. Enquanto Hina bebe umas geladas, a professora fala que agora que são uma família ele pode falar quando tiver problemas. Natsu aproveita e pergunta para ela se as coisas estão ruins com o namorado. Ela não quer falar sobre isso e pergunta se ele tem alguma preocupação. Natsu fala que a única preocupação é seu cabelo bagunçado. Ela se aproxima dizendo que tem inveja, brinca com o cabelo nele. Ela acaba escorregando, mas ele a segura. O namorado dela liga, Hina sai para encontrar ele lá de fora. Quando Natsu ia sair preocupado, escuta ela dizendo que já chega. Ele pergunta se ela está bem. A campainha toca e eles pensam que é o namorado dela, mas é apenas os seus pais. Natsu sai da escola e vai para o trabalho de seu amigo. Ele fala que o namorado de sua professora ligou, e quando ela voltou para casa parecia que estava com algum problema, o que faz pensar que ela está no relacionamento ruim, mas que seria estranho se intrometer, mesmo que se sinta incomodado. Seu amigo diz que é ciúmes ao sentir outro homem por perto, que ela com isso todos os dias. Natsu pergunta se ele gosta de alguém, e ele responde que sim, mas quem é essa cega aí, mano? Que ele escuta os problemas das mulheres do restaurante torcendo para todas terminarem e saírem com ele. Ao saírem, seu amigo reconhece uma cliente que está tendo um caso com um homem casado. Natsu fica em choque ao ver que é a professora. Em casa ele pensa bastante e vai ao quarto dela. Natsu entra e pergunta se ela está tendo um caso. A professora fica sem entender. Ele fala que um amigo viu ela com um cara casado, que ouviu a conversa dizendo que ele planejava se separar da esposa. Ele fica nervoso, perguntando se esse é o problema de adulto que ela disse ter. Hina confirma dizendo que crianças não deveriam se intrometer. Ela o empurra para fora dizendo que a conversa acabou. Natsu a chupa, mas ela lhe dá um tapa e depois o puxa e o beijando de volta. Ela empurra ele na cama, desabotoando sua camisa, mas ela que ele está com medo. Mesmo ele fazendo algo ousado, iria continuar com o olhar de criança. Ela sai de lá. A professora fica no chão se perguntando o que está fazendo, enquanto Natsu fica no quarto chorando. No dia seguinte o pai dele vai acordá-lo, encontra um bilhete dizendo que vai ficar na casa de um amigo por um tempo. Seu pai pensa que ele fugiu ou é contra o casamento. Hina fica tremendo e Rui vai falar com ela. Natsu passa o dia deitado e não foi para a escola. Seu amigo brinca dizendo que a situação vai ser ótima para ele, já que tem um motivo para chegar na professora, deixando Natsu com ciúmes. Ele fala que Natsu está se preocupando demais com isso, e deveria pensar no seu futuro já que quer ser escritor. Natsu começa a escrever. Quando vai olhar pela janela, vê que Rui está procurando por ele. Ela pergunta se pode ficar ali. A mãe de seu amigo chega perguntando se Rui é uma amiga, mas ela se apresenta como a irmã mais velha, mas Natsu corrige dizendo que é a mais nova. Seu amigo chega. Rui explica que está boicotando Hina, que também não concorda com o caso dela. Eles decidem fazer uma estratégia para eles terminarem. Natsu e Rui voltam para casa. Seus pais já estavam com o papel do divórcio. Pensando que ele era contra o casamento, a professora aparece e chora pedindo desculpas. No dia seguinte a professora dá bom para ele, mas ele responde bem seco, e fala para Rui que o plano vai começar. Eles precisam descobrir quem é o homem em questão, e flagrar os dois juntos. No dia seguinte elas a espionam já que tem certeza que ela vai encontrar com o cara casado. Ela diz que chegaria tarde em casa novamente. Eles ficam de tocaia a cada movimento da professora e a seguem. Ela chega no bar, mas está bebendo sozinha.
Natsu fica imaginando o tipo de cara quem ela está. Eles esperam tanto que Rui acaba adormecendo. Ele acorda dizendo que Hina ficou bebendo sozinha por 4 horas. Rui fala que viu no quarto da irmã o nome Shio, e Natsu deduz que pode ser o nome do cara, e saem correndo atrás dela, mas se deparam com uma placa escrito Showtime. Ela apenas foi ver uma comédia ao vivo. Seu amigo fala que os últimos dias foram um fracasso. Eles percebem que ela é uma boa professora, mas porque estaria tendo um caso, só resta um último recurso. Rui pega seu celular enquanto está no banco. Ela resolve ligar pro namorado de Hina e tenta imitar a voz dela, mas quando ele atende ela fica nervosa e desliga. Natsu se lembra que ela tem problemas de comunicação e não conseguem nada. Eles ficam no café, quando de repente entra Hina acompanhada, deixando todas em choque. Natsu se levanta dizendo para ele terminar com a professora, dizendo que ele é casado e isso é errado. Os 4 sentam à mesa. Se apresenta dizendo que é casado e sem filhos, que namora Hina há 2 anos, e diz que soube da mudança na família, e que gostaria de ser apresentado em outra situação, deixando Natsu irritado, pois Shu não parece entender a posição que ele está. Shu pergunta se ele teria a aprovação deles caso se divorciassem. Mas que anime bom da Pora. Natsu diz que não consegue imaginar como ele faria Hina feliz. Rui joga água em Shu. Quando escuta ele falar que precisa de mais tempo para largar tudo, ela sai correndo e Natsu vai atrás dizendo entender como ela se sente, sugerindo voltarem para o café para jogarem ele no Vasco. Rui começa a chorar. Saindo no café Hina pede desculpas, mas Shu notou que Natsu está apaixonado por ela, e pergunta se ela está também. A professora fala que para ela Natsu é uma criança. Depois do ocorrido Hina diz que é melhor darem um espaço, mas ele a abraça perguntando sobre seus sentimentos. Os japoneses são mó retardados manos. No dia seguinte Natsu se assusta ao ver Rui descabelada e com os olhos inchados. Em casa eles continuam evitando Hina. Natsu vai visitar o túmulo de sua mãe. As meninas aparecem para apoiar ele como família.